Vamos então avançar para a segunda base de sucesso, que tem a ver com o propósito de vida. Tu és uma pessoa que teve uma carreira fascinante, mas a questão que eu te vou colocar é, depois de se abandonar uma carreira como atleta, o que é que vem a seguir? Eu, graças a Deus, sempre estive aberto à carreira dual. Eu, para além de jogar, da minha parte desportiva, eu sempre tive a oportunidade dentro da minha área, de me ir instruindo e de ter pessoas que me abriram portas, como por exemplo, eu sou instrutor FIFA de futebol de praia e mais alguns cursos que eu tirei, já com o intuito a minha mãe sempre me disse uma coisa e é uma realidade e é isto que eu digo aos meus filhos, principalmente no desporto, o desporto tem perna curta e ela dizia-me isto repetitivamente e o que é que ela me estava a dizer? Prepara-te porque chegas, por acaso eu consegui chegar aos 42, mas poderia não ter chegado, poderia ter chegado ou ter interrompido a minha carreira, por exemplo, quando tive um acidente de moto, não ter tido esta oportunidade e a verdade é que a mensagem que ela me passava era para eu me preparar para o pós-carreira, porque a carreira do desportista acaba muito cedo. Claro. Pronto, e então sempre tive essas oportunidades de ir aperfeiçoando o meu conhecimento a nível desportivo. Depois também tive sempre a oportunidade da Federação ir acompanhando também esses meus passos e eu sabia perfeitamente que o meu caminho iria ser traçado na Federação Portuguesa de Futebol, certamente. Olha, pegando numa questão que visa ajudar outras pessoas que estão a passar uma dificuldade atual, mas que tu já passaste, tu já superaste, tu já tomaste uma consciência e com algumas dicas tuas, estas pessoas também possam tentar superar o momento atual delas. Atenção que a questão que eu te vou colocar, Madger, eu já a coloquei a mais de 180 convidados e nunca tenho como objetivo colocar os meus convidados numa situação delicada. Mas sim, o propósito da questão é ajudar outras pessoas que estão a passar por isso com dicas de alguém que já passou. Qual foi o momento mais difícil da tua vida que te fez crescer? E qual foi a tomada de consciência desse momento? Que dicas é que tu deixarias às pessoas que estão a passar por isso neste momento, para elas tentarem superar esse momento atual? E mais, volto a repetir, passado, superado e ultrapassado. Eu tive vários momentos difíceis, como todos nós temos. Sem dúvida que eu posso começar, eu vou enumerar alguns momentos, porque foram momentos díspares, foram completamente diferentes. Primeiro eu nasci em Angola, não venho de uma família rica, pode-se dizer assim, antes pelo contrário. Os meus pais tiveram que fugir de Angola no meio da guerra e a minha mãe conta-me a história, ainda bem que conseguiu salvaguardar a mente dos filhos para nem se lembrarem desses momentos difíceis. E era a minha mãe, ia comprar o pão, por exemplo, e andava a correr com os filhos e a saltar muros porque era rajadas de metralhador e tudo. Pronto, e são momentos que nós, depois, os meus pais superaram. A minha mãe acaba por dar esta educação, nós somos 5 irmãos, e a verdade é que a minha mãe acabou por nos colocar algumas dificuldades na vida. Isto para quê? Para nós conquistarmos os nossos objetivos e aquilo que queríamos. E eu acho que vem um bocado daí. Isso é um do início, ou seja, um dos princípios da minha educação. E posso dizer que há o outro momento que eu posso comparar, não vou enumerar muitos, senão vou-me alongar aqui. Sim. Mas, por exemplo, eu tive uma lesão, uma hérnia discal, em 2013. Isto já quando eu já estava totalmente envolvido com o futebol praia e a minha vida só passava por aqui. E lembro perfeitamente que tive uma consulta com o neurocirurgião, o Dr. Nuno Cristino. Eu tive uma hérnia discal, mas já com déficit do membro esquerdo inferior, ou seja, o meu pé estava praticamente morto. E lembro perfeitamente de ter uma consulta com ele e ele dizer-me: olha, eu não te vou andar aqui a enganar, vou-te dar a realidade, que é, tens 70% para deixar de jogar e 30% para continuar a jogar, porque isto já está numa fase muito, muito crítica. Portanto, eu lembro que vieram as lágrimas aos olhos, mas onde é que estas duas histórias se juntam? Juntam-se com a capacidade de superação, ou seja, com aquilo que a minha mãe me disse e sempre me disse, que foi não desistir, lutar. E foi isso, eu agarrei-me nessa altura, agarrei-me rapidamente aos 30%, disse que não era aquilo que me ia derrubar, e a verdade é que ao fim de 7 meses, quando me davam 1 ano e tal de recuperação, ao fim de
7 meses já estava a competir. Obrigado pela tua partilha e também eu enquadrar o porquê de, no meio de uma live onde se está a falar de sucesso, falar de uma coisa que nos marca e como superar essa coisa. Porquê? Porque a maior parte das pessoas tem um bocadinho aquele mito de que as pessoas que têm sucesso não têm problemas. E o objetivo da questão, para além de ajudar estas pessoas que estão a passar por estes problemas atuais, também visa quebrar um bocadinho esse mito. E agora, pegando na próxima questão, para avançarmos para a disciplina, é: que legado é que tu gostarias de deixar, por exemplo, no mundo do futebol de praia? E não só, à tua família ou aos teus filhos, se tu assim o entenderes. Eu acho que já comecei a construir um legado bonito. É assim, eu posso dizer que as minhas maiores vitórias a nível de futebol praia nem são as conquistas que eu tive. É sem dúvida a história que eu deixei, que continuo a construir agora neste caso fora de campo, mas é gratificante ouvir inclusive colegas que foram meus ex-colegas agora de seleção, mesmo no último campeonato do mundo, dizerem que jogam futebol praia por causa de mim. Isso para mim é a maior conquista e o maior legado que se pode deixar. É deixar-se uma história que seja um exemplo para outros seguirem, e foi isso que aconteceu. E continua a acontecer, mas neste caso fora do campo. Olha, pegando então numa outra base que tem a ver com a disciplina, a terceira base, se eu te pegasse numa escala de 1 a 10 e te dissesse, Mátger, numa escala de 1 a 10, onde é que tu te colocavas na disciplina, qual seria esse degrau que tu te irias colocar e porquê? Bem, eu coloco-me no grau 10, mas confesso que nos primeiros 2 anos de futebol praia, eu posso dizer que nos primeiros 2 anos de futebol praia me educaram o que era a disciplina. Ou seja, os meus ex-colegas, os tais que eu já mencionei, que eram do futebol 11, que já tinham uma disciplina, porque alguns deles a jogarem no Benfica, que tinham jogado no Porto, no Sporting, ao mais alto nível, apanham ali um miúdo novo, ainda assim meio com sonhos e assim meio maluca e aéreo e não sei o quê. E a verdade é que eles, no início da minha carreira no futebol praia, eles ensinaram-me o que era a disciplina, e que para nós termos sucesso tínhamos de ser disciplinados, seja no que for. E a partir daí, a disciplina, por isso é que eu digo, não é à toa. Por exemplo, eu há bocado estávamos a falar sobre faculdade, e era impensável, se calhar para muita gente, dizer assim, mas já acabou a carreira, agora até está na federação e vai para a faculdade. Isto porquê? Porque nós no mundo do desporto colocamos na cabeça alguma coisa e depois, agregado a isso, ou seja, a esse objetivo nosso, vem sempre a disciplina. Por isso é que eu disse, a minha mulher, coitada, que agora vai ter que segurar um bocado as pontas durante 3 anos, não é? Que é uma licenciatura, mas eu disse-lhe a ela, podes ter certeza que daqui a 3 anos eu vou ter o canudo, e isso, por isso é que eu me coloco no patamar da disciplina no 10. Ficando nessa disciplina, por exemplo, para ti enquanto atleta e para ti enquanto futuras funções que estejam a passar pela tua cabeça, qual é a importância dessa disciplina no dia-a-dia? A importância, nós temos de ser disciplinados mesmo no dia-a-dia, e tu frisaste bem, a disciplina tem que ser no dia-a-dia. Porquê? Porque se nós não formos disciplinados, para já, eu falo enquanto pai, se eu não for uma pessoa disciplinada e disciplinada na educação dos meus filhos, os meus filhos vão ter uma educação desequilibrada. Se eu não for disciplinado no meu trabalho, possivelmente o que irá acontecer é a Federação, no bom português, daqui a uns dias este rapazinho até tem umas ideias porreiras, mas não é disciplinado, não é uma pessoa que traça o caminho e siga aquele caminho corretamente, então vais lá à tua vida. E nós com o desporto, eu acho que o desporto dá-nos isso, dá-nos muito isto, dá-nos a tal disciplina que depois podemos transportar para o nosso dia-a-dia, em termos familiares, como em termos de trabalho, e isso faz parte da minha vida. E, por exemplo, pegando numa variante da disciplina que é o hábito, se olhares para trás, nos últimos 5 anos, qual foi o melhor hábito que tu adquiriste e porquê, Matos? O melhor hábito dos últimos 5 anos posso dizer que foi ganhar. É um bom hábito, é um excelente hábito. Não, isto é um bom hábito. E, aliás, nós confesso aqui que posso confessar que aqui a nível de nós de seleção criámos esse hábito, e às vezes estamos nos treinos, quem não teve ainda a oportunidade de ver os treinos da seleção nacional ou mesmo dos clubes, é mesmo no
no verdadeiro sentido da palavra, nem a feijões. Porquê? Porque Perder nós temos nem que a criar feijões. hábitos, exatamente, porque nós temos que criar, ou seja, os hábitos que nós temos que criar, por exemplo, se forem hábitos de vitória, eu não vou criar hábitos de vitória quando entro dentro de um campo para jogar uma competição. Eu tenho que começar a criar esses hábitos nos treinos. E então, por isso é que os hábitos que nós e aliás, o sucesso em Portugal, e podemos falar a nível de seleção nacional e não só, vem um bocado desses hábitos de conquista e de vitória e de sedes de vitória. Pronto, se calhar foi um dos hábitos que nos últimos 5 anos me tem acompanhado muito mais. Criar uma realidade no treino para a competição, é isso? Criar uma realidade. Aliás, a competição é o reflexo daquilo que nós fazemos no treino, por isso, se nós treinarmos bem e se tivermos hábitos de ganhadores no treino, possivelmente vai ser muito mais fácil, apesar de ser desporto, não é? Mas vai ser muito mais fácil atingirmos os objetivos. E que hábito é que tu gostarias, por exemplo, de adquirir no próximo ano que tu não tens? Esta já é de compromisso. O hábito. Bem, eu não tens. Agora, em tom de brincadeira, posso dizer que é o hábito de ir à escola, não é? Porque eu já não vou à escola há muito tempo. Aliás, não ia, e então agora tenho que ganhar rapidamente esse hábito. Agora são 3 anos a regressar aos estudos, então tem que ser criar novos hábitos de estudo e não só. Olha, vamos então avançar para a quarta base de sucesso, que tem a ver com o trabalho de equipa. E sendo tu uma pessoa que está habituada a trabalhar com muitas pessoas, quer direta, quer indiretamente, a teu ver, quais são os prós e os contras de trabalhar em equipa? Eu acho que só temos, não existem contras. E só temos, pelo menos eu falo pela minha experiência. Estando eu envolvido numa modalidade coletiva, quando era desportivista, e agora estando numa entidade como a Federação Portuguesa de Futebol, só faz sentido o trabalho de equipa. E daí o sucesso que foi atingido a nível de futebol praia e o sucesso que a Federação Portuguesa de Futebol tem. Por isso o que eu digo é, 2 cabeças pensam sempre melhor que uma, isso é uma realidade. Se os objetivos estiverem bem traçados e se cada um fizer aquilo, potenciar o que melhor sabe fazer em prol do grupo, o trabalho de equipa é muito vantajoso. Também há uma frase que eu costumo dizer, que vem do meu amigo Alain, que é engraçado, que ele dizia assim, quer jogar sozinho, vai jogar ténis. Mas nem no ténis nós estamos sozinhos, porque temos o treinador e temos que fazer sempre trabalho de equipa. Por isso, para mim, o trabalho de equipa faz todo o sentido. Olha, tu falaste em treinador e colegas de equipa, e a minha questão que me surgiu de seguida foi, tu gostas de receber feedback dos teus superiores, dos teus colegas, e se sim, para quê? Eu tenho que receber feedback dos meus superiores, dos meus treinadores, neste caso agora das pessoas que estão não só acima de mim, mas como abaixo, eu nem costumo dizer nem acima nem abaixo, acho que nós estamos todos ao mesmo nível. É uma forma mas pessoas que tenham outra função na federação, por exemplo, eu gosto de ouvir o feedback, tal como eu te frisei anteriormente. 2 cabeças pensam melhor que uma, nós não somos os donos da razão, nem temos as ideias, que são as ideias mirabolantes, que conseguimos levar, por vezes, alguns objetivos ou alguns projetos para a frente, e por isso é que o feedback é importantíssimo, até porque tu podes estar a fazer alguma coisa errada, e se não tiveres feedback, ou se não souberes que é errado, possivelmente o que vai acontecer, achaste que estás correto e que estás no caminho certo, e ninguém te dá o feedback, então tu continuas a fazer errado. Completamente de acordo. Olha, e pegando também ainda dentro do trabalho de equipa, tu normalmente gostas de trabalhar com pessoas com que características para que as coisas corram bem? Bem, primeiramente tem que ser quem trabalha comigo ou quem eu gosto de trabalhar, não quer dizer que tenha que obrigatoriamente trabalhar sempre com pessoas com este tipo de características, mas tem que ser pessoas bastante humanas, ou seja, quando eu falo que são pessoas bastante humanas, são pessoas com sensibilidade ao ponto de pedirem desculpa se errarem, corrigirem se nós estivermos a fazer algo mal, mas a correção ser feita com uma conversa humana e não com uma repreensão daquela patrão, firme e irta, que por vezes até tem efeito contrário. Pessoas que sejam disciplinadas, claro, tem que ser pessoas disciplinadas e pessoas que basicamente saibam o que é que têm de melhor em si. Eu, por exemplo,
eu não percebo de contabilidade, não vou estar a opinar sobre contabilidade, não é? Claro. Agora, posso, por exemplo, dar uma ideia sobre aquilo que eu melhor sei fazer a uma pessoa da contabilidade, que é para a pessoa da contabilidade, se calhar, reorganizar a parte dela, de contabilidade, em prol do mesmo projeto que estejamos a construir. Por isso é que eu acho... Exatamente. Antes de irmos para intervalo, quais são as maiores barbaridades que tu ouves na tua área de atuação? Epá, já ouvi muitas. Aliás, eu outro dia já, antes da pandemia, eu dei uma entrevista a um canal e a pessoa que me entrevistou nem quis acreditar que nós ouvimos este tipo de barbaridades, do tipo, quando iniciámos no futebol praia, que éramos um grupo de amigos que andava aqui a chular o governo e andava as pessoas a pagar impostos para nós andarmos a beber caipirinhas lá fora. Pronto, isto foi só uma das barbaridades que já ouvimos, mas afinal os rapazes que bebem caipirinhas, eu vou sempre mandar esta mensagem porque eu não deixo nada por dizer, bebem caipirinhas até trazem uns títulos importantes para Portugal. Até trazem os canecos. Trazem os canecos, mas não é de caipirinha.